A tua Bíblia aberta em Efésios, primeira parte, primeiro, segundo e terceiro capítulos, depois do capítulo 4, a gente vai pensar algumas coisas aqui. Para quem não conhece, nós nos apresentamos ontem, né? O Reuel, a maioria já conhece, eu e a Cecília, né? Meu nome é Paulo Moral, a Cecília Moral, minha esposa, mas nós não falamos de nossos filhos ontem, né? Então eu quero falar que nós temos uma filha de 24 anos, a Nádia, que casou no mês de julho, no dia 10, casou com Jason, né? E temos um filho de 18 anos, o Lucas, estudam e trabalham lá na cidade de Londrina também, né? Ontem nós conversamos sobre o arrependimento como a base onde o governo de Deus se estabelece, né? Tudo que é do reino de Deus é construído nas bases do arrependimento de pecados. Também é pelo arrependimento de pecados que acontece troca de governo. A troca do governo do pecado. Sai o governo do pecado e entra o governo de Jesus. Isso funciona tanto para uma pessoa, um indivíduo, como também para uma cidade. São mistérios na área de batalha espiritual, de guerra espiritual. Os mesmos princípios que se aplicam a uma pessoa no que diz respeito à cura, transformação, libertação, também se aplicam para uma cidade, para uma nação. Por causa também do mistério da relação entre um indivíduo e o universo. Quando eu paro para confessar pecados aqui na terra, talvez no nosso quarto, fechado, ali, ninguém está vendo, só está a gente e Deus. Aquilo que eu faço no meu quarto, quando eu confesso algum pecado, conversando com Deus, e entrego alguma área nova da minha vida para o Senhor, aquilo que eu estou fazendo, escondido no meu quarto, de alguma forma misteriosa, afeta também os céus. Porque o governo das trevas foi estabelecido nos ares por causa dos nossos pecados. E a única coisa que sustenta o império das trevas nos céus, dando poder para principados e potestades das trevas exercerem influência sobre nós, é o nosso pecado. Se arrependimento é a base do governo de Deus sobre nós, o pecado é a base do império das trevas sobre nós e sobre a humanidade. Quando nós quebramos o governo do pecado pelo arrependimento, nós vamos demolindo as estruturas do império das trevas, tanto na nossa vida, como a sustentação que faz com que os principados e potestades estejam estabelecidos nos ares. Daí a importância do arrependimento de pecados. Não apenas naquele momento, há anos atrás, no meu caso, há muitos anos atrás, no caso de vocês, alguns poucos anos atrás, talvez, ou meses atrás, quando você se converteu e entregou a vida para Jesus. Eu me converti com 12 anos de idade. Eu nasci num lar cristão. Meus pais já eram cristãos. Minha educação foi toda cristã. Mas a minha experiência pessoal com Jesus foi aos 12 anos de idade. Foi crescendo, né? Foi um negócio desenvolvendo assim. Mas aos 12 anos eu estava num acampamento de adolescentes. E lá, uma pregação, parece que o Espírito Santo resolveu escolher aquele momento para me dar entendimento sobre a graça de Deus e sobre Jesus e a cruz. E eu me senti tocado pelo Espírito de Deus, de uma maneira tão tremenda e poderosa, que eu entendi a mensagem do Evangelho e comecei a chorar de arrependimento dos meus pecados, com 12 anos de idade. Como que um adolescente que cresce num lar cristão, com 12 anos de idade, chora por arrependimento de pecado? Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca matei.
né? Com 12 anos de idade, menos ainda. Como é que a gente cai em arrependimento de pecado, chorando diante de Deus, totalmente constrangido? Porque nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores. A nossa natureza foi destruída pelo pecado. Essa é a condição de todo homem. E não importa se ele é muito certinho. Eu me considerava certinho. Mas não importa, a gente é tranqueira mesmo assim. Tudo tranqueira, a gente é tudo tranqueira. Então não tem certinho. Não importa. Desde o mais assassino até o mais bem comportado, nós somos tudo tranqueira. Uma coisa que eu aprendi com clareza, quando eu ministrava ontem no jantar, a gente estava conversando sobre alguns amigos que a gente tem, irmãos, que eram criminosos lá na cidade de São Paulo. E quando eu ministrava lá, eu tive o privilégio, a honra de trabalhar com eles. Lá é uma missão urbana lá em São Paulo, missão GEAME. Todos os missionários de campo eram ex-criminosos, matadores, ladrões, sequestradores, desse jeito aí, traficantes, consumidores de droga, todos são. Então, eles entregaram a vida para Jesus, se tornaram missionários de missões urbanas dentro da cidade para trabalhar em FEBEMs e tudo mais. Nós tivemos a honra de poder trabalhar com esse povo aí, esses missionários de campo, e ministrar de alguma forma na vida deles, pastorear muitos deles e tal. Foi uma honra muito grande para nós, servi-los, né? E quando um deles sentava, um deles, por exemplo, era o Suzuki, não deu para a gente conversar ontem na lanchonete, lá na pizzaria, sobre Suzuki. Suzuki era um rapaz, né, um homem que era matador do tráfico e ele não sabe quantas pessoas matou. Ele recebia dinheiro do tráfico para pagar arquivo, coisa desse tipo. E quando um rapaz desse, às vezes vinha me procurar, sentava na minha frente para conversar, abrir o coração e tal, e eu ficava pensando quem ele era, quem eu era. Havia uma consciência, por exemplo, no caso do Suzuki, ele, a esposa, a Mônica, hoje ele voltou para a cadeia, né? Ele era missionário, ele reincidiu no crime, na droga. Esse risco é muito grande para com todos que são recuperados, a gente tem que ter muito amor, né? Ele reincidiu e vacilou com Deus em algumas coisas. Ele tinha um grande chamado de Deus. Para ter uma ideia, ele não era pego pela polícia, porque ele tinha pacto com demônios. Ele fez 40 pactos de sangue com demônios, dentro da Mancha Verde, a torcida organizada do Palmeiras, lá em São Paulo. Tá? Quem tem palmeirense aqui? Agora se esconde, né? Ninguém é palmeirense agora. Tá, muito bem. Aí, e não era escondidinho em algum lugar não, era no meio da quadra. Era uma cerimônia onde muitos da torcida organizada participavam, magia negra, né, e consagração a demônios. Tá? Quase todos os times têm isso, tá? Quem é corintiano aqui? Tá, agora não tem nenhum corintiano aqui também, né? É que eu estou no Rio, mas tem corintiano em Londrina? Tem corintiano em todo lugar do mundo, né? Como assim que não tem em Petrópolis, né? Quem é vascaíno aqui? Arrependam-se. Ainda há tempo. Há mais lugar no reino dos céus para vocês. Todos os times têm esse negócio, essas consagrações com as trevas. E ele fazia pactos de sangue ali. Sangue mesmo, sangue dele. Ele cortava alguma parte do corpo e misturava o sangue com as coisas, os apetrechos das consagrações, e faziam pactos com demônios ali, ele e alguns outros. Quando esse rapaz começou em libertação, deu trabalho, né? Deu bastante trabalho. Mas acontece que aonde abundou o pecado, isso é lindo, né? Papai é bom demais, Jesus é bom demais. Para cada pacto de sangue que ele fez, 40, Deus deu uma adoração, uma canção. Ele tocava violão. Ele, às vezes, nas reuniões que a gente fazia lá na nossa congregação, ele ia tocar e cantar lá, adorar junto conosco, né? Ia se apresentar. A gente adorava, era ele e violão.
Quando ele cantava essas músicas, que com as 40 músicas contavam os testemunhos de cura dele, os testemunhos de libertação dele. É demais, tremendo. 40 canções. Quando ele e o violão, só, né, Cecília? Ele e o violão, ele cantando e tocando um só, voz e violão, parecia que tinha uma banda completa atrás, anjos cantando, orquestra, era brincadeira, você ouvia instrumentos, parece que o céu se misturava ali, e falou assim, deixa eu juntar com ele para ajudar esse menino. E acontecia uma adoração tremenda, era demais, mas ele vivia com várias neuras, com várias crises que Deus estava tratando por causa do tempo do crime. E quando um rapaz desse sentava na minha frente, o Espírito Santo me alertava do seguinte, Paulo, não caia na besteira de pensar que você é melhor do que ele. Você não é. Eu falei, tá, papai, eu aceito isso no meu espírito, mas como assim? Ele matou tantas pessoas, eu nunca matei ninguém. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, não, tem certeza? Lembra de Jesus? Sabe de uma coisa? Me bateu uma consciência de Deus assim, foi assim, eu não sou menos homicida do que ele. Eu não sou menos assassino do que ele. Porque eu levei Jesus para a cruz. Ele morreu por mim e pelo Suzuki. Eu não sou menos bandido. Porque os pecados do Suzuki o levariam para o inferno e os meus também. Nós não somos melhores do que ninguém. Por que eu estou falando isso? Nem sei, eu já esqueci. Deixa eu lembrar como é que eu volto agora. Bom, deixa eu voltar na tranqueira. A gente é tudo tranqueira mesmo, né? O fato é o seguinte, o governo do pecado, esse governo que leva a gente para ser conivente com Satanás e tudo mais, ele é destruído nas bases do arrependimento. E nós temos às vezes um dilema de como que a gente aplica essas revelações tão grandiosas, aparentemente impessoais, na nossa vida. Por isso que ontem, esse é um dilema de todos nós, fica falando, devaneando sobre mistérios, sobre doutrinas bíblicas e tal, e há uma crise, como é que eu torno isso prático na minha vida? Por isso que ontem nós trabalhamos nas bases de arrependimento. O governo do pecado, que leva a gente para fazer as maldades, que estabelece o império das trevas nos céus, é destruído quando eu simplesmente pratico arrependimento. Aí eu estava contando o testemunho da minha conversão, né, aos 12 anos de idade e tudo mais. Então, nós precisamos seguir nessa caminhada, porque arrependimento e fé não é uma experiência que aconteceu, no meu caso, só lá aos 12 anos de idade. Eu tenho 46 anos, prego desde os 15 anos de idade e me converti aos 12. Arrependimento e fé não pode só estar na minha lembrança. Quando eu me converti, eu me arrependi e exerci fé. Não, é a prática diária, porque é pelo arrependimento e pela fé que somos tratados. Cada dia, todos os dias. Todos os dias eu pratico arrependimento e todos os dias eu exerço fé. E todos os dias, alguma área da minha vida é redirecionada a Cristo. Todos os dias, alguma área da minha vida é convertida a Cristo novamente. E assim, o governo do pecado vai sendo aniquilado na minha vida. E eu não sei dizer para você quando isso acaba. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que nós estamos presos nessa carcaça que foi deformada pelo pecado, essa carne que ele chama de natureza decaída, que ele chama, uma palavra no grego que ele fala, que é sark, que aponta para o fato de que essa carne aqui tende para o pecado sempre. Né? Você já ouviu aquela palavra psicossomático? Sabe? Psicossomático. Uma doença psicossomática. O que é? Uma doença psíquica ou um problema emocional que afeta o meu corpo, certo? Psicossoma,
Soma, em grego, é corpo. Né? Mas é esse corpo aqui, veias, músculos, tecidos. Agora, sarque também é corpo, carne, na verdade. Mas a palavra que Paulo usa, quando usa sarque, que é carne, aponta para carnalidade, não apenas carne, mas é a presença do pecado no meu corpo. Não é apenas um soma, mas é sarque. Ou seja, esse corpo aqui tem que conviver com uma natureza decaída e deformada por causa do pecado desde lá do Éden. E nós temos que conviver com isso sempre. Por isso que ele fala que temos que morrer todos os dias. E temos que ter experiências de arrependimento e fé todos os dias. Daí a importância de entendermos o poder do arrependimento de pecados. Porque é o arrependimento de pecados que faz com que o poder do pecado vá sendo destruído na nossa vida. Quando você está na escola, e o teu grupo de amigos fica combinando com quem um vai ficar com quem vai ficar com quem, ou ficam conversando as menininhas para saber com quantos cada uma já ficou, com quantos rapazes cada uma já ficou, e ficam trocando informações a respeito disso para saber se ficaram com os mesmos rapazes, e ficam contando como é que foi. Claro que isso não acontece aqui em Petrópolis, né? Isso jamais. Né? Talvez em Paraná, em Londrina, bem longe. Aqui, graças a Deus, nada disso acontece. Né? E os rapazes a mesma coisa. Sabe, quando você está ali no meio e de repente você é instigado a ficar. Pô, todo mundo está ficando. Eu quero experimentar como é que é isso também. De repente, você cede a essa tentação, essa influência, esse poder, né, essa força que vem de pecado, que vem querendo capturar você para te levar à prática do pecado. E se você praticar isso, você fica refém de culpa, refém de pecado mesmo, refém da influência de demônios, porque o que dá direito a um demônio de interferir na nossa vida são os pecados que nós praticamos. E quando você pratica um pecado desse, de repente você fica refém da influência de demônios na sua vida, e a maneira de você quebrar essa cadeia, quebrar esse domínio, é você se rasgar em confissão de pecados e arrependimento. Aí você quebra isso. Porque se você não fizer isso, a influência para o pecado vai se tornar cada vez mais forte, mais forte, mais forte. De repente, a prática do pecado será uma compulsão, você não consegue deixar mais de praticar. É como o sexo fora do casamento. É como a masturbação. Muitos que começam não conseguem parar mais. Porque vira uma compulsão. Porque não é apenas uma questão química, tem uma questão espiritual, que leva a gente à prática desse pecado sem ter forças de dizer não ao pecado. Mas o que é que quebra o poder do pecado? Arrependimento. Eu caio diante de Deus, confesso esse pecado diante de Deus, me arrependo, acontece uma conversão, há uma interferência do poder de Deus, o poder do sangue de Jesus, quebra o poder do pecado, e se tem demônio nesse negócio, a gente manda embora, a gente tem que expulsar mesmo. E geralmente tem. E a gente cede a Jesus essa área da nossa vida, para que Ele seja Senhor. Mas isso não funciona automático. Você aperta o botão de automático, isso acontece, e você é um homem perfeito, uma mulher perfeita naquela área da sua vida, para sempre, nunca mais vai ter problema. Não, é uma vigilância diária, é constante, tem que prestar atenção, sem neurose, né? Sem culpa, porque a graça de Deus sobre nós não faz a gente ficar culpado e neurótico com essas coisas, não. A gente descansa no Senhor Jesus, mas tem que ficar esperto, o Espírito Santo vai alertar a gente, Ele trabalha para nós. Ele vai alertar a gente dos riscos que a gente está próximo, né, a proximidade do pecado. Tudo isso é importante. Por isso, eu estou comentando tudo isso, é muito pessoal, é muito prático, porque eu estou trabalhando a ideia de que, quando a gente fala de reino de Deus,
e por acaso a gente possa pensar, nossa mente vai lá em cima, reino de Deus, o que a gente está falando? Meu Deus do céu, o que é isso? Está falando de um governo do milênio, um governo que Jesus vai exercer sobre as nações, num tempo, no futuro, né? Reino de Deus, algo tão abstrato. Eu quero dizer que não é tão abstrato assim, ele é muito pessoal, é muito real. Só que a gente tem que linkar o abstrato com o pessoal. A gente tem que linkar uma verdade que é nas regiões celestes, com a verdade da nossa vida e do nosso cotidiano, a hora que a gente está na nossa cama, no nosso quarto fechado, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Há uma relação entre uma coisa e outra? Sim, há. Por isso nós dissemos que quando você está fechado no teu quarto e você se arrepende de um pecado e pede a interferência de Jesus e o governo de Jesus numa área, isso é tão importante que afeta os céus. Tudo que nós fazemos aqui, de alguma maneira, afeta os céus. Tudo que nós fazemos no mundo visível, afeta o mundo invisível. Nós não podemos separar o que é material e espiritual. O diabo parece que trabalhou para fazer essas divisões na nossa cabeça, na nossa mente. Não, isso é material, isso é espiritual. Não, isso aqui é secular, isso aqui é evangélico, é cristão. Não, esse é o meu trabalho secular, mas quando eu estou na igreja, ali eu sou um crente. Não existe isso. Não existe o que é secular e o que é espiritual. Você é o que é em qualquer lugar que você está. Depende da tua identidade. Não interessa se você é um engenheiro, se você é um arquiteto, se você é um funcionário público, um professor. Não interessa o que você faz. Não existe isso de secular e cristão e espiritual. Você é uma coisa só. Você é um sacerdote onde você está, e se você é um engenheiro, você é filho de Deus ali, tem uma missão de expandir o reino de Deus ali, no escritório de engenharia, e você tem a missão de ser um intercessor, e você é um agente do reino dos céus ali onde você está, e você ainda ganha salário no final do mês. É muito bom. Você é um agente de Deus ali, porque é o que você é, não o que você está fazendo num certo momento, é o que você é em qualquer lugar. Você não é cristão quando está na igreja e quando você está no trabalho, eu só sou engenheiro. Não, não existe isso. Há uma relação entre o material e o espiritual a todo instante, porque nós somos seres espirituais. Por isso, existem doenças psicossomáticas. O que acontece na tua psique, no mundo das ideias, afeta o teu corpo, o teu soma. E é por isso que, quando pecamos no espírito, pecamos também com a alma e pecamos também com o corpo. Você não separa isso. Tudo é uma coisa só. Aí, entrando um pouquinho na questão de doutrina e teologia, essa palavra pode ser um pouco maçante, tá? Porque eu estou falando de princípios e verdades. Né? A ministração é uma bênção, te dá experiência. Mas nós sabemos que é necessário embasar alguns conhecimentos para sustentar a tua vida, para você seguir firme nas verdades que você crê, certo? É preciso, por isso eu orei no começo, nós precisamos de experiência, mas precisamos de verdade. Nós não conseguimos, entrando na área de teologia, a gente fala do tricotomismo. Quem já ouviu falar essa palavra? Oh, muitos, muito bom. Alguns são tricotomistas, ou seja, acham que o homem é corpo, alma e espírito, outros são dicotomistas, que é só corpo e alma, e mistura o conceito de alma e espírito numa palavra só. Não tem problema nenhum, eu não estou defendendo qualquer posição a respeito disso, não é essa a questão. Alguns já querem resumir esse negócio e simplificar as coisas, falam, são monotomistas, ou seja, o homem é um ser completo, ele é tudo o que ele é, e não adianta tentar dividir e tal. Eu às vezes divido, em alguns momentos sou tricotomista, sim, porque eu consigo separar e entender algumas coisas separadamente, lidando com o espírito, com o psique e com o corpo da pessoa, para poder ministrar corretamente as coisas de Deus. Me sinto bem em fazer essa divisão sem culpa nenhuma, sem culpa teológica nenhuma.
né, para com os dicotomistas ou monotomistas. Mas em outros momentos, o monotomismo tem sentido, porque nós não podemos nos departamentalizar, nós não departamentalizamos a nossa existência, nós conseguimos esquartejar a nossa essência, repartir ela em 3 partes, e lidar irresponsavelmente com cada uma das partes, como se cada uma delas não interferisse na outra. Porque quando alguém comete um pecado qualquer, geralmente, a não ser na mente, mesmo assim na mente, usa o corpo. E se você peca em pensamento, você está usando neurônios. Você está usando a parte física. Se alguém pratica uma violência, usa o seu corpo. Se alguém mata, usa o seu corpo. Se alguém pratica sexo fora do contexto do casamento, usa o seu corpo. Então, há sempre uma relação de uma coisa com a outra. Assim também existe uma relação da nossa vida aqui, com tudo que nós fazemos, com as regiões celestes. É muito importante tudo isso. A gente precisa diminuir as distâncias e compreender isso e entendermos a importância de sermos fiéis a Deus, a importância de praticarmos arrependimento e fé todos os dias, a importância da oração e da intercessão. Diminuirmos essas distâncias para termos as consciências, ou os saberes, o entendimento de que tudo que eu faço aqui interfere no céu. E pode interferir na realidade da minha cidade, da minha família, da minha casa. Quando eu ajoelho para orar dentro do meu quarto, a minha família de alguma maneira vai ser afetada por isso. Pode ser rápido, pode demorar um pouco mais, mas vai ser afetada. Essa é uma realidade tão legal, tão tremenda, que é o esforço do apóstolo Paulo aqui, na carta aos Efésios. Nos 3 primeiros capítulos, quando ele fala, por exemplo, no primeiro capítulo, verso 3, que ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Há alguma coisa que Paulo está dizendo que já está pronta. Todo tipo de bênção, todo tipo de dom, todo tipo de recurso, todo tipo de graça, todo tipo de providência, todo tipo de providência para a nossa matéria, também, bênçãos espirituais. Não pense que isso só diz respeito a coisas assim, espirituais mesmo, que não possa ser tocada, porque na cabeça de Paulo, ele não faz tanta separação entre espírito e corpo, tá? Entre matéria e espírito. Não pense isso não. Foi o próprio apóstolo Paulo fala que ele vive pelo que não vê. Vivemos pelo que não vemos, porque o que vemos é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Paulo não tinha crise desse negócio de fazer separação entre o que é visível e invisível, espírito e material. Para ele é uma coisa só. Diante de Deus, está tudo evidente. Então, ele não tem essa crise. E ele não está fazendo grandes diferenças quando ele diz que fomos abençoados em bênçãos espirituais. Todas as bênçãos são espirituais. Por quê? Tudo veio do espírito para a matéria. A matéria veio à existência pelo espírito. Certo? Então, o espírito deu origem a todas as coisas. Então, a gente não precisa fazer tantas separações assim. Então, quando ele fala que nós já fomos abençoados, ou seja, alguma coisa nas regiões celestes já estão carregadas de tudo aquilo que nós precisamos em Cristo Jesus, nas regiões celestes, já estão lá, dizem respeito a mim. Nós já fomos abençoados, e a ideia é de que cada um de nós, há algo no céu que foi preparado, edificado, montado, separado por Deus especificamente para ser entregue para o... Como é seu nome? Luiz Fernando. Tá, e o que Deus construiu nas regiões celestes em Cristo para o Luiz Fernando é só do Luiz Fernando. Tem algo lá nas regiões celestes que estão paradas lá, estacionadas lá, em Cristo Jesus. Todo tipo de bênção que você precisa já estão prontas, separadas para você. Da mesma forma para você. Como é que é seu nome? Felipe. As do Luiz Fernando são das do Luiz Fernando, as do Felipe são do Felipe. Nós já fomos no passado, está construído, potencialmente em Cristo, está tudo lá reservado.
Jesus é a fonte de todas as bênçãos, mas Deus consegue ser pessoal. Deus consegue ser coletivo, mas Deus consegue ser pessoal também. Porque Ele nos trata como a filhos individualmente. Cada filho é diferente um do outro. Cada filho ganha um sapato diferente, uma roupa diferente, uma camisa diferente. Cada filho tem um quarto diferente, tem um guarda-roupa diferente, tem uma mochila diferente, tem um caderno diferente. Assim eu faço com os meus filhos. Alguns que têm filhos gêmeos não é bem assim, né? Mas, em geral, é. Cada filho é único. Tem um nome, tem uma aparência. Até entre os gêmeos. Cada filho é único, assim Deus nos trata também, você é único. E tem algo que Deus separou para você, porque você é único, que é só seu, não é de ninguém mais. E a gente não precisa ter inveja do que um outro tem, né, ciúme das coisas, tudo isso é lixo, tudo isso é tranqueira, faz parte da tranqueira da nossa vida. Né? Que a gente é tranqueira mesmo. Então não precisa, nós já fomos abençoados nas regiões celestes, então tudo que vem do alto para nós vem de lá. Então nós temos uma relação com o mundo celestial. Também é por isso que ele fala, no capítulo 2, verso 6, mas Deus, sendo rico em misericórdia, olha, eu vou ler desde o começo, versículo do 2. Ele vos vivificou estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Veja, o que ele está falando? De alguma maneira, a nossa conduta sem Deus, a nossa conduta quando a gente não tinha o Evangelho, não conhecia Jesus, não conhecia o cristianismo, não conhecíamos Deus como Pai, de alguma maneira a nossa conduta aqui era influenciada, sim, sem exceção, pelos príncipes do ar. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é governo. Isso é governo das trevas, sobre todos aqueles que não têm a Deus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, o penhor da carne ao pecado. Paulo trabalha isso muito em Romanos. Os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Essa carne aqui não é soma. A palavra grega aqui não é soma, é sarque. Fazendo os desejos do meu estômago? Não. Os desejos do meu intestino? Não. Os desejos, do meu corpo? O desejo de tomar um banho? O desejo de fazer alguma coisa? O desejo de comer uma pizza de 4 queijos, cheio de orégano por cima? Não são esses desejos dessa carne, não é essa carne que ele está falando. Ele fala são os desejos da carnalidade em nós. Da carnalidade, as inclinações para o mal, as inclinações para o pecado dentro de nós. Isso que ele está falando. Os desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade, para conosco em Cristo Jesus. Mas principalmente o verso 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nos fez sentar nas regiões celestes. Por algum mistério que a gente discerne apenas pela fé, nós podemos acessar as regiões celestes, tudo o que acontece lá. Pois são de lá que os principados e potestades das trevas governam sobre todos nós. Ele cria um link dentro do meu corpo. É como Gálatas capítulo 5, que fala, quer ver? Vira uma página. Gálatas fica antes de Efésios. 5:1 de Gálatas fala assim:
Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ele está falando para crente, ok? Não está falando para incrédulo, está falando para gente que já teve experiência com Jesus. Mas ele está falando, não se dobre novamente a um jugo de escravidão. Jugo é aquele negócio, vem cá, Luiz Fernando, Felipe é o outro. Vem. O jugo de escravidão, o jugo é o seguinte, já viu o carro de boi? Sabe a canga? Desculpa, tá? Eu vou usar você de exemplo para isso, não vai ser muito legal, mas segura a onda aí, tá? Tá. A canga do boi é uma madeira nesse sentido aqui, que se apoia no quengo do boi aqui, e tem duas madeiras que ficam do lado da cabeça do boi, que tem a função de direcionar a cabeça dele mesmo, para ele não virar nem para um lado nem para o outro, de maneira que essa madeira define a direção onde ele vai ficar olhando, tá? Isso é um jugo. Agora, tem uma corda amarrada nessa madeira aqui, nesse jugo, que fica na mão do condutor da carroça, tá? Do carro de boi. Então, isso aqui é um jugo. Jugo porque está pesando nos ombros. Lembra que Jesus falou? Tomai sobre vós o meu jugo. Tá? Tomai sobre vós o meu. Deixa eu direcionar a tua vida. Capite? Amém? É isso que Jesus fala, porque se um jugo de escravidão voltar sobre nós por causa de pecados, nos dobrando de novo a um jugo de escravidão, então dá a ideia de que, de novo, as cordas que estão amarradas, os laços que estão amarrados, segura aí, peraí, nesse jugo, na mão do diabo, ok? Vai poder conduzir a gente para qualquer lado, criando uma compulsão para pecado. Então, se a gente tiver um jugo de pecado de novo nos nossos ombros, Satanás vai poder, no seu comando, por causa dos laços, vai poder direcionar a cabeça da gente. Olha, vai para lá. Ó, tá vendo aquela gatinha? Ó, tá pensando aquela gatinha? Então, fica pensando. Não, eu não quero. Aí a luta no interior dele. Não, eu não quero. Mas o jugo está na mão de Satanás. E ele puxa, olha para aquela gatinha. Vai lá e dá uma cantada nela. Não, eu não quero, Senhor, eu não quero. Olha para aquela gatinha. Tá? E fecha o olho. Né? Aí ele fecha o olho e fica uma guerra. Mas acontece que tem algum pecado. Não te conheço, tá? Estou falando assim como exemplo. Mas acontece que tem algum pecado na vida dele nessa área. E é o pecado na vida dele nessa área que fez com que Satanás fizesse o seguinte. Plá, plá, plá. Aí ele vem, toca no louvor, vai para a escola bíblica dominical, até dá o dízimo. Poucos dão dízimo hoje. Mas é de Deus, tá? O dízimo é de Deus. Aí, tudo bem, vai levando a vida. Mas ele não tratou isso ainda. Aí quando ele sai na rua, Satanás se aproveita disso. Aí ele pega a corda e direciona ele para o pecado. Falei, não, eu não quero pecar. Satanás puxa. Novamente é um jugo de escravidão. É isso que acontece. E Paulo fala em Gálatas 5:1 que ele se dobrou. Se dobrar é se sujeitar. Quando você pratica um pecado, você se sujeita ao diabo de novo. E a ideia é o seguinte: você praticou o pecado, dobra. Ele se curva. Quando ele comete pecado, ele se curva ao pecado, se curva ao governo do pecado. A gente não está falando de governo? Romanos capítulo 6, ontem, o texto que lemos. Ele se curva ao pecado, porque é governo. Na hora que ele se curva, Satanás vem e coloca pá, pá, tchu, tchu. Aí ele vai viver a vida dele, só que preso. Pela prática do arrependimento, nós trocamos o jugo de Satanás, trocamos o jugo do pecado e nos rendemos a Jesus e nos curvamos a Jesus. Jesus, leão da tribo de Judá, eu me curvo somente ao Senhor. Quando eu me curvo diante do Senhor pela prática do arrependimento do pecado, aí, ok, eu vou pôr o meu jugo sobre você. Aí ele vem e é leve. É suave o fardo de Jesus, porque é de amor. Eu vou te conduzir
para águas vivas. Eu vou te conduzir para o meu amor. Eu vou te conduzir para delícias na minha presença. Eu vou te conduzir para um bom casamento. Eu vou te conduzir para a gatinha, mais gatinha de todas as gatinhas, aquela que Deus já tem separado para você nas regiões celestes. Então manda logo, Senhor, porque está demorando tanto. Deus já tem separado tudo isso. Então, o jugo de Jesus. Ele conduz, Ele conduz. Tem que esperar o tempo certo das coisas também, tá? Não acelera não, que se acelerar, capota, né? Se acelerar, capota, dá errado. Então tenha paciência. Então, o jugo de Jesus vai direcionando a gente para as coisas certas, para as coisas relacionadas a Ele e a bênçãos. Está tudo certo. E quando em Efésios ele está falando dessas coisas, né? Que nós já fomos assentados, nós estamos com Ele nas regiões celestiais, é porque de alguma maneira, quando a gente quebra os jugos aqui na terra, isso atrapalha o governo das trevas nos céus. Aí fala assim, puxa vida, não consigo mais conduzir o Luiz Fernando para as minhas coisas. Aí ele vai mandar a tentação, até que se cometa um pecado. Agora, como a gente não tem que ficar neurótico por causa do pecado, é que a gente descansa na graça do Senhor e experimenta e se aproveita do benefício de nos arrependermos todos os dias, exercermos fé todos os dias, para não sairmos da presença do Senhor e andarmos com Ele, não neurotizados, né, complexados, e agora não posso pecar, não sei o quê. Não, você vai tranquilo nas asas do vento, do Espírito, e vai dependendo dEle, mas alerta, porque o Espírito Santo vai falar com você, Ele vai falar com você e te alertar dos riscos de pecado, e vai convencer o teu coração de pecado para você se arrepender. Então isso, tranquilo, a gente vai, porque o jugo de Jesus é leve, então é tranquilo. Agora, o que a gente faz aqui, tá? Interfere lá. Governo. Também é por causa disso que em Efésios também capítulo 3, verso 10, ele fala assim, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada, olha que doideira, a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Esse versículo é uma doideira total. Isso tem a ver com a capacidade de governar como corregente que Deus nos deu no Éden. Você acha que o poder que Deus deu para Adão era apenas para dar nome aos bichos? Ou uma inteligência um pouco maior do que a nossa para administrar toda aquela criação? Não. Deus deu poder para Adão. Deus primeiro, se você vai ler o texto da criação ali em Gênesis, Deus fala de 3 mundos. Ele cria primeiro 3 mundos, nos 3 primeiros dias. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeira coisa. E quando ele segue no texto de Gênesis, ele vai e diz que criou a terra, criou os luminares, antes da terra, criou os luminares, as regiões celestes, depois cria a terra e o mar, 3 mundos, 3 dimensões. Só no 4º dia, 4º, 5º e 6º dias, é que Deus povoa esses 3 ambientes. A ordem às vezes não bate exatamente isso, mas é assim que Deus fez. Deus cria 3 ambientes, 3 dimensões, 3 mundos, e depois povoa esses mundos, e por último, ele dá nascimento ao homem. E por último, dando nascimento ao homem, fala ao homem assim, agora você vai sujeitar todas as coisas. Todas as coisas só na terra? Não. Todas as coisas na terra, no mar, nos céus, nas regiões celestes, nos luminares, nos luzeiros. De alguma maneira,
o poder e a autoridade que Adão recebeu de Deus para sujeitar todas as coisas ao Senhor, ser um instrumento de Deus, um agente de implantação do reino de Deus, um corregente, essa palavra cabe bem nessa cidade, né? É um corregente de Deus. Adão não foi criado para mandar no próprio nariz, ele foi criado para ser dependente de Deus, mas houve sobre ele uma unção e um poder para reger todas as coisas, de maneira que ele poderia, com a sua autoridade, interferir no mundo natural, nas árvores, nos animais. Dar nome significa exercer governo, dar nome é dar destino, é dizer quem você é e dizer qual é a sua finalidade. Meu filho chama Lucas, ele é o filho da luz. Ele nasceu e nós profetizamos: você vai brilhar a luz de Jesus na tua geração. Você nasceu para isso. A nossa filha chama Nádia, que significa esperança, beleza. Ela nasceu, falou assim: você nasceu para mostrar às pessoas a beleza de Jesus Cristo. E você, na tua vida, será um exemplo de que é possível ter esperança no Evangelho, a esperança em Jesus Cristo. Você nasceu para isso. Demos o nome e definimos o teu destino. Dar nome significa exercer governo. E assim, o poder e a autoridade que Adão tinha, não era apenas para os animais, mas para as árvores, mas também para o mar, mas também para o movimento das águas, também sobre as ondas, também sobre os peixes, os animais marinhos, mas também sobre os luzeiros. O poder e a autoridade que Adão tinha invadia as regiões celestes também. Conheço a história de um homem que estava orando, e o Espírito Santo falou para ele dar ordem a um raio. Já ouviram alguma coisa parecida? Ele deu ordem a um raio. Era um evangelista, estava numa guerra espiritual, um pai de santo estava militando contra ele, e estava mandando recados de morte, tal. Os pais de santo não são nossos inimigos, você entende? Amém? Eles não são nossos inimigos. Nossos inimigos não são pessoas. O problema é que as pessoas às vezes sofrem por causa disso aí, por causa do pecado. Porque às vezes se colocam contra nós e contra Deus. Mas eles não são nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Ninguém que está no espiritismo, no baixo espiritismo, na macumba, está lá porque é inimigo de Deus e é nosso inimigo. A minha esposa, Cecília, ela ia na macumba. Ela puxava as cantorias dentro do terreiro. Cecília significa guardiã da música. Ela puxava as cantorias dentro do terreiro. Sabe por que ela estava lá? Porque ela achava que era o lugar certo. Como a mãe dela, minha sogra, levando ela e os meus cunhados, ela achava que era o lugar certo. Aí, esse pai de santo fez um trabalho, vários trabalhos contra esse homem, e Deus falou assim: olha, manda um raio cair no terreiro. Deus, como é isso? Eu não estou entendendo. Faça o que eu estou falando. Começou uma tempestade, e ele foi para a calçada, e da calçada, ele intercedeu por eles antes. E depois ele ouviu o testemunho da filha da mãe de santo, que por um motivo muito forte, uma compulsão, ela sabia que deveriam sair de casa, e ela tentou levar a mãe, sair, tirar a mãe da casa, e ela não quis sair. Começou a tempestade acontecendo, Deus falou assim: olha para as nuvens, manda o raio. Aí ele olhou para as nuvens, enlouquecido, né? Falou assim: eu não vou fazer isso meio separado para ninguém me ver, para não falar que eu estou maluco, né? Deu uma ordem, e ele disse que viu um raio, saiu. Caiu um raio na casa, no terreiro, pegou fogo em tudo, ela não saiu de lá, ela morreu. Isso não é alegria, necessariamente. Não era para ela morrer, porque Jesus morreu por ela também. Mas o destaque nessa história, nesse testemunho, é de que, de alguma maneira, a palavra dele, o raio, obedeceu ao missionário. Já ouviram testemunhos de pessoas que mandaram parar a tempestade e ela parou? Aí é mais comum, né? Aliás, é muito comum, a gente faz isso todo dia, né? Manda parar a tempestade, ela muda de curso, ou então ela simplesmente se dissipa. Porque há uma autoridade no homem, lá desde o Éden, para interferir nessas coisas.
Não é uma novidade muito grande o que Paulo está falando em Efésios 3:10. Você está entendendo? Você entende o poder e a autoridade que está sobre nós? A intenção do diabo é emburrecer a gente para a gente nem saber que tem essa autoridade para nunca usar. Porque a hora que a gente usar, ele está ferrado. Então, é interessante para Satanás a nossa ignorância. Efésios 3:10. A igreja deve manifestar a multiforme sabedoria de Deus nas regiões celestes. A quem? Para quem? Para quem que a igreja vai se manifestar? Vai manifestar a sabedoria de Deus. Paulo diz aqui, aos principados e potestades. Como que isso a gente consegue fazer essas coisas? Da maneira mais simples. Pense na coisa mais simples que você possa fazer, que possa atingir os céus. Fale uma para mim. Oração? Yes. Intercessão? Isso. A gente toca os céus pela intercessão. Arrependimento de pecados? Toda vez que a gente se arrepende aqui, alguma coisa é destruída lá. Aí vê os demônios ficando tudo manco. Porque perdeu, estava com umas rédeas na mão por causa do jugo do pecado, de escravidão, e ficou solto na mão dele. Não tem mais. Que mais? Perdão. Perdoar as pessoas. Poderoso. Poder redentivo. Entra em vigência no mundo visível e invisível quando a gente dá perdão. Alguma coisa poderosa acontece quando a gente dá perdão. Eu te perdoo. Porque é do céu. O dar perdão é de Deus. A vingança a vingança sim, né? O ódio, né? O ódio vingativo, essas coisas assim, como Satanás age, porque há um texto em Romanos que fala que a vingança pertence a Deus. Por isso que eu segurei na hora de falar de vingança, né? Mas aquela intenção, aquela predisposição para fazer o mal sempre, para castigar sempre, para viver no instinto vingativo, violento e maldoso sempre, isso é de Satanás. Agora, o perdão é de Deus. E quando a gente dá perdão, alguma coisa de Deus está acontecendo. Percebe? O reino de Deus está aparecendo quando a gente dá perdão às pessoas. Que mais? Adoração. Adoração toca os céus. Verdade. Tremendo. Eu chego lá na verdade. Mas adoração. Adoração toca os céus? Claro que toca. Adoração traz Jesus e muitos anjos para as regiões celestes. Eu gosto de pensar, quando ministrava arrependimento baseado em Lucas 7, eu criava uma situação que era o seguinte: a gente começa a apresentar a adoração para o Senhor, uma adoração em santidade que Deus quer receber, de repente isso toca os ouvidos de Jesus, o coração de Jesus, o coração do Pai, os ouvidos do Pai, e o Pai fica tão interessado por essa adoração que manda todo mundo parar para ouvir a adoração que está vindo da terra, e Jesus também está nessa junto com o Pai, mas isso está tão gostoso, está tão sedutor, está tão assim, está tão delicioso, que ele fala assim: Pai, eu quero ir lá. Aí Deus fala assim: vai filho, vai filhão, desce, porque assim eu vou também, porque eu estou com você. Aí Jesus falou assim: tá legal, só que Jesus nunca anda sozinho. Aí miríades de anjos, de unção, de cura, de poder, de guerra, dançarinos, músicos, Jesus nunca anda sozinho. Vem comigo, aí desce, aquele exército, aquela coisa gigantesca que está vindo assim para Petrópolis ou para a tua cidade, e vai passando, ele tem que passar obrigatoriamente pelas regiões onde estão os, e aí eles vão passando assim, Jesus está chegando, o Rei dos Reis está chegando, aí eles dão de cara assim com principados e potestades, aí os principados e potestades falam assim: parem todos vocês não podem passar por aqui. É isso que eles fazem? Claro que não. Eles, lembra do demônio lá em Marcos capítulo 2, quando Jesus era homem, cheio do Espírito Santo, ele chegou, você viu como os demônios fizeram? Já viestes nos destruir, Jesus não. É assim que eles fazem. Aí
Jesus está passando, ele é o rei dos reis. A palavra de Deus fala que um só sopro da sua boca vai aniquilar todos os seus inimigos. Quem é que vai encarar? Quem é que encara Jesus? Ele já venceu todos eles como homem no deserto, inclusive Satanás. E quando ele desceu no inferno, arrancou as chaves do inferno, da morte, da mão do diabo, ele já determinou: eu sou um Senhor, você cala sua boca, cara. Esse sujeito aí, vai preparando o joelho para dobrar, né? Eu falamos ontem. Vai preparando o joelho para dobrar, porque vai dobrar. E vai reconhecer que eu sou o Senhor. E vocês não têm escolha, demônios. Os demônios não têm escolha. Não são eles que decidem. Quem decide as coisas é Jesus. E Jesus está passando com esse exército de anjos, os principados, sai tudo correndo. E por alguns instantes, as regiões celestes acima das cidades são enfraquecidas. Os principados e potestades das regiões celestes são enfraquecidas. E a sabedoria de Deus está sendo manifesta nas regiões celestes para os principados e potestades. Ai, tem filho de Deus adorando na terra. Que droga. Porque Jesus está passando com os anjos. É melhor a gente sair, senão a gente vai apanhar de novo. Aí eles saem. Isso faz diferença nas regiões celestes? Faz muita diferença. Por que a gente adora? Por que a gente tem que adorar? Só para preparar o culto para a pregação? É só para preparar o ambiente para a pregação? É para isso que a gente adora? Pelo amor de Deus, claro que não. É muito mais. Coisas grandiosas acontecem. Assim, o que a gente faz aqui interfere no céu. Interfere no governo dos céus. E é por isso que em Efésios capítulo 4, essa toda é a introdução. Por isso que a gente cai no capítulo 4, e a gente vê no capítulo 4 o seguinte, verso 7, mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí no verso 11, o texto que você conhece, e ele deu uns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso aqui dá uma mensagem tremenda, poderosa, mas não é o que a gente vai fazer aqui. Desse texto eu quero destacar duas coisas. Essa primeira parte que até ontem eu mencionei, que ele subiu, ele desceu as partes mais baixas da terra, que é o inferno, e depois subiu acima, muito acima, diz o texto, de todos os céus, para plenificar todas as coisas. Essa palavra plenificar é uma das belezas do Novo Testamento, é uma das grandes belezas da cristologia paulina, é uma das grandes belezas da doutrina, da teologia do apóstolo Paulo, que fala da plenitude de Cristo, mas não só do apóstolo Paulo, de todo o Novo Testamento, na verdade, de toda a revelação, porque Jesus é tudo em todos. Aliás, ele fala isso aqui em cima, no verso 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Da ideia de encher, de plenificar. Essa palavra plenitude, dentro do que conversamos até ontem um pouco também, fala que Jesus desceu ao inferno, por direito, tirando, arrancando as chaves da morte e do inferno da mão de Satanás, avisou que ele é Senhor lá no inferno. Ele é Senhor, quer queiram ou não, não importa o que eles querem, Jesus é Senhor no inferno. E essa presença de Jesus, e o fato de ter tirado as chaves são símbolo de autoridade, símbolo de poder. Quem tem as chaves da porta é o dono da casa. Quais as chaves que ele tirou de Satanás? Da morte e do inferno. Quem tem as chaves é o dono da casa. Por isso, em Hebreus fala que Jesus matou a morte morreu. Por isso, em Efésios capítulo 2,
fala que nós fomos vivificados na sua ressurreição. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou, simplesmente porque Ele é o autor da vida. A morte não poderia deter Jesus. E do inferno, e é por isso que ele diz à igreja, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, porque as chaves da porta do inferno já não estão mais com Satanás, estão com Jesus, e ele deu essas chaves para a igreja, em Mateus 16, conversando com Pedro. Poder e autoridade. Por isso a gente pode entrar nos buracos, na condução do Espírito Santo, nos buracos da cidade, e ir lá pregar o Evangelho e resgatar os oprimidos e os aflitos. Por isso a gente pode entrar numa creche e abençoar as crianças. A gente pode entrar num asilo e levar o amor de Deus lá. A gente pode entrar numa FEBEM, pode entrar numa comunidade terapêutica, a gente pode entrar numa penitenciária, a gente pode repartir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo lá e arrancar as pessoas do inferno. A gente pode entrar e pode sair com gente. E quando a palavra de Deus fala que ele subiu acima de muito acima de todos os céus, parece que de alguma maneira misteriosa, o senhorio e a plenitude de Cristo no universo era de um jeito antes da encarnação. Isso é mistério. Era de um jeito antes da encarnação. E depois da encarnação, da morte na cruz e da ressurreição, parece que a plenitude de Cristo invadiu o universo desde o inferno até muito acima de todos os céus, de uma maneira diferente. Parece que, eu não sei explicar, quando ele fala que o seu nome foi santificado, que o nome sobre todo nome, de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, parece que há um mistério. Já havia poder e santidade no nome de Jesus, mas parece que depois da encarnação, uma dose nova de graça, talvez de poder, de virtude, eu não sei dizer, mas foi acrescentada ao nome de Jesus. Depois que ele se fez homem como nós e morreu obediente ao Pai e ressuscitou para salvar a gente, para aniquilar o poder das trevas, o poder do pecado. Alguma coisa nova foi acrescentada a Jesus, e parece que o universo, que já era pleno de Cristo, nesse momento, ele foi plenificado de um Cristo agora encarnado, Cordeiro de Deus, aquele que tem as chaves da morte e do inferno na mão, mas aquele que se fez Senhor em tudo, e ele é Senhor de tudo mesmo, ele já era. Mas agora é diferente, eu não sei explicar, só sei discernir no meu espírito que alguma coisa linda, poderosa foi acrescentada ao nome de Jesus. Sabe qual é a importância dessa observação que eu estou fazendo? É que é exatamente esse nome que ele nos deu direito de usar. Ore em meu nome, pregue em meu nome, expulse os demônios em meu nome. Há um poder que enche o universo inteiro e a eternidade toda no meu nome. Use esse nome para expulsar os demônios. Ele planificou todas as coisas. Parece que por onde você andar, desde o último céu, a gente não sabe dizer muitas coisas sobre isso, né? A Bíblia fala algumas coisas, mas parece que desde o último céu, por onde você andar, você sente o perfume de Jesus, porque ele cheira aloés, cássia e mirra. Por onde você anda, parece que, Jesus está aqui, o cheiro dele está aqui. Você vai para um canto do universo e você vai lá, uau, Jesus está aqui. Você vai para o outro canto do universo, Jesus está aqui, a presença dele está aqui, ele está planificando todas as coisas, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, diz Hebreus capítulo 1, todas as coisas vieram à existência por meio dele, porque ele é a própria palavra que traz as coisas à existência, e ele mesmo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O universo inteiro só está equilibrado no espaço por causa de Jesus. Jesus é que dá equilíbrio e harmonia a todas essas coisas, porque ele planificou todas as coisas, e Jesus dá harmonia, Jesus dá sentido, Jesus dá beleza, Jesus dá equilíbrio a todas as coisas. Então ele planificou todas as coisas, e o inferno sabe disso.
Agora, o que é surpreendente nesse texto, que é a segunda coisa que eu destaco, que está no verso 13, que fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A gente vai chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo. Tem algumas coisas que a gente não entende. Algumas frases, algumas palavras que principalmente o apóstolo Paulo fala que a gente definitivamente não entende. Essa é uma delas. A gente não consegue chegar no total significado dessa expressão, mas há alguma coisa no meu coração, aquilo que eu consigo discernir aqui nesse texto, que é o seguinte: parece que quando ele fala que nós podemos chegar na medida da estatura da plenitude de Cristo, porque nessa parte do texto ele tornou pessoal, porque ele já tornou pessoal entre o verso 10 e o verso 11, olha, percebe isso no texto, tá? 8, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso que subiu, senão que também desceu até as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu dons, né? E deu uns como apóstolos. De repente ele torna pessoal. Ele está falando da plenitude de Cristo sobre todas as coisas, e de repente ele cai no verso 11 de uma maneira pessoal. E ele deu dons aos homens. Aí ele transforma no prático. Ele vai e cai para a área prática, vai para o cotidiano, fala da gente. Fala do imensurável e cai no pessoal. No verso 13 ele está fazendo a mesma coisa. Ele caiu para o pessoal. E falando em termos pessoais, parece que ele está dizendo assim: nós podemos chegar à plenitude de Cristo na nossa vida. Olha isso. Assim como Jesus enche desde o inferno até todos os céus e todo o universo e todas as coisas e todos os astros, todas as galáxias, Jesus enche todas as coisas com o seu poder, sua glória, sua presença e seu amor. Ele consegue fazer isso porque ele é o Deus dos impossíveis. Ele consegue fazer tudo isso dentro de mim. Ele entra em mim, assim como ele faz com o universo, ele faz em mim. Ele entra em mim e planifica a minha vida de Jesus. Aquilo que cabe em todo o universo, só pode caber em todo o universo, e o universo inteiro não é suficientemente grande para caber a grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. Essa grandiosidade toda, de repente, cabe dentro de mim. E Ele pode planificar a minha vida dele mesmo, me enchendo de amor, planificando o meu coração, planificando a minha cabeça, planificando os meus valores, planificando os meus juízos, planificando os meus sentimentos, planificando a minha existência. Governo, não apenas governo, mas Ele enchendo a minha vida, Ele enchendo a nossa vida dele mesmo. E assim como Ele dá sentido ao universo, Ele me dá sentido. Eu tenho um sentido para viver. Eu sei por que eu vivo, eu sei quem eu sou. E assim como Ele dá equilíbrio a todo o universo, quando Ele vem, Ele dá equilíbrio na minha vida, Ele equilibra meus pensamentos, Ele equilibra minhas emoções, Ele equilibra minha psique, Ele equilibra meu corpo, Ele equilibra minha saúde, Ele equilibra tudo na minha vida. Assim como Ele dá harmonia, não apenas equilíbrio, Ele harmoniza todas as coisas no universo, Ele vem e me dá harmonia. Ele harmoniza todas as áreas da minha vida, o meu casamento, os meus filhos, o meu trabalho, o meu ministério, que é uma coisa só. Então, Ele Ele harmoniza tudo, Ele dá sentido de beleza. Assim como Jesus, Ele manifesta a sua glória está em todo o universo, a sua glória pode ser sentida em mim. Alegria. Há um texto que uma vez eu li, achei muito legal. Parece que isso está no livro de Rebecca Brown. Eu não tenho certeza se ela teve aquela experiência mesmo. Eu não tenho certeza se ela ouviu aquilo do anjo. Mas é uma verdade que a gente sabe no Espírito que é verdade. Alguém perguntou para um anjo e perguntou o seguinte: como é Jesus? Fale para mim sobre Jesus. Aí o anjo respondeu: Jesus é lindo, um só
sorriso de canto dos seus lábios faz com que todo o céu seja cheio da sua alegria e da sua glória. Só um sorrisinho de canto. Imagina uma gargalhada de Jesus, o que não faz? Só um sorriso de canto. Parece que a alegria, por isso que a palavra de Deus fala assim, não entristeçais o Espírito, deixa o Espírito alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa, mistérios, né? Aí, a gente deixa Jesus planificar a gente, e a gente deixa Ele alegre. O que acontece com a gente? O que acontece com a gente? O que acontece com a nossa existência? O que acontece com o nosso ser? Nós somos planificados de gozo. E não importa muito se você está na cadeia, literalmente, como meu amigo Ranulfo ficou, pastor, como o Suzuki ficou, e como muitos outros que eu conheci e conheço hoje, que manifestavam a presença de Deus. Estava falando ontem na pizzaria, lá na pizzaria foi legal ontem, né? Estava falando lá na FEBEM em São Paulo, não sai no jornal, mas esse Ministério de AME tinha uma unidade da FEBEM, lá no Brás, a UE, não sei se era o E11, o E9, era uma unidade da FEBEM lá no Brás, 100 pessoas na unidade, quase todos já tinham entregue a vida a Jesus. Eles estavam cheios do Espírito, estava havendo um avivamento ali naquela unidade, só naquela unidade. 90% tinham entregue a vida a Jesus, estavam convertidos, e eles estavam sendo ensinados. Quando o povo do Ministério de AME ia lá uma vez por semana para fazer o culto naquele dia, quando eles chegavam, a galera já estava orando em língua, já estava profetizando, já estava adorando, já estava orando pelos enfermos. Aquela unidade, ninguém tomava remédio mais, porque um ficava doente, já procurava a galera, eles oravam até curar o negócio. Não tinha mais nada para fazer mesmo, ficava orando. E aconteciam milagres de Deus ali. Um mover de Deus dentro de uma unidade da FEBEM, não sai nos jornais. Então, plenitude, assim, Jesus pode planificar uma unidade da FEBEM. Planifica uma vida, não importa se você está dentro de uma FEBEM, dentro de um cárcere, a plenitude de Cristo vai encher você lá. Parece que Paulo tinha essas experiências, não tinha? Cheio de Deus. Sabe, a maioria das cartas que ele escreveu, ele estava preso. A carta aos Filipenses, que ele fala de tristeza, mas fala de alegria, alegrai-vos, pois, no Senhor. Ele estava preso. Uma vez eu ouvi o Russell Shedd falando de um amigo, que ficou anos na prisão na China. Ele chegou tarde para uma reunião, ele explicou que ele estava com esse amigo dele, e ele falou assim, falando do amigo que tinha sido preso, né, por causa do evangelho. Aí ele para assim e fala assim, poucas pessoas têm o privilégio de serem presos pelo evangelho. Aí ele voltou assim e continuou a ministração. Quem é pleno de Cristo, pensa no mundo e nas coisas de maneira diferente. Essas duas coisas que eu quero destacar nesse texto de Efésios. Depois de uma introdução de 1h15, uma mensagem de 10 minutos. Tudo isso para dizer o quê? Governe sobre nós. De que o governo de Deus pode ser estabelecido numa vida, numa pessoa, nas bases do arrependimento, e tudo aquilo que nós fazemos aqui afeta os céus, sim. Porque nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós fomos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes. E ele espera em 3:10 de Efésios que a igreja, gente, manifeste a sua multiforme sabedoria nas regiões celestes aos principados e potestades. Porque em Cristo todo o universo foi planificado. E isso é uma verdade para o universo e pode ser misteriosamente, milagrosamente, uma verdade só para a minha vida. Ele enche a minha vida, me dá sentido a todas as coisas. E eu posso depender disso, e andar nisso, e caminhar nisso. Amém?